Perseverança. E esse nome ele é muito interessante, né? Por que ele é interessante? Porque eles são, na verdade, esses encontros aqui, gente, que nós vamos ter desde o seminário desde o seminário de vida agora até o final da perseverança, que nós estamos tendo são ensinos. É diferente de grupo de oração. O grupo de oração ele é voltado mais para a oração. A gente reza, vai ter formação sobre isso, né? A gente reza, a pregação do grupo de oração ela é mais curta, é deixado mais tempo para rezar, para Deus operar. E aqui nós deixamos mais tempo para o estudo. Confesso para vocês que não é fácil a gente organizar isso, né? O Ózia sabe bem disso, né, Ózia? A gente fazer isso não é fácil. A gente encontra bastante barreira, bastante dificuldade, mas graças a Deus estamos começando, estamos caminhando. Quero perguntar aqui quem é coordenador de grupo de oração, né? O Ricardo? O Eduardo? Tem mais alguém? A Márcia está respondendo por enquanto ali pela linha Brasília, né? Tem mais algum grupo de oração aqui? Patos Velhos está aí? Não? Ponte Nova? Também não, né? É o mesmo? Acúmulo de cargo, Ricardo? Então, o que eu posso falar para vocês? O pessoal que está fazendo aqui, pessoal, vocês que estão fazendo já a perseverança, que já fizeram o seminário, que já fizeram o seminário de dons e vão começar na perseverança, se vocês ainda não estão participando dos abastecimentos, vocês podem vir falar com os coordenadores aqui, tá bom? Então podem vir falar, olha que se vai do discernimento deles, né? Daí se eles permitirem que vocês entrem, aí vocês já podem participar dos abastecimentos, aquilo que o pessoal chama de partilha. Quem já serve e está participando, beleza, né? Continua. É muito bom fazer a perseverança também. Mas quem não está, já pode iniciar, tá bom? Então já dá para iniciar, não tem problema nenhum. Só vem falar com eles, tá bom? Que daí tem que falar para eles, não dar um susto, né? Na hora que começar lá o abastecimento chegar. Então vem e conversa, né? Com o Ricardo, com o Eduardo, né? E com o pessoal que é da coordenação. Gente, perseverança é algo, né? O que são os grupos de perseverança? Nós vamos aprofundar aqui, pegar assim algumas coisas, gente, sobre a questão da nossa fé, tá bom? Porque nós vamos aprofundar alguns temas sobre nós. E eu falo assim, até eu vou falar uma situação que não está me vindo para falar isso, porque vivenciei isso o dia inteiro hoje, né? Infelizmente, de vez em quando ocorre, mesmo dentro da igreja, alguns cursos que de vez em quando as pessoas que vêm falam contra a fé católica. Dentro da igreja católica tem curso que a pessoa que vem fala contra a fé católica. E nós infelizmente tivemos isso ontem aqui em Prudentópolis, né? Foi lá na cidade, não foi aqui, né? Infelizmente num curso de ministros, que o ministro do palestrante veio falar e começou a falar contra os milagres de Jesus e falou um monte de asneira lá que eu já estou sabendo, né? Infelizmente. E a gente tem que conhecer a nossa fé para defender a nossa fé. Ah, mas ele está fazendo doutorado, não importa, está fazendo doutorado, mas o que adianta estar pregando essas coisas? Está fazendo doutorado para ir para o inferno? Né? Então a gente tem que defender a nossa fé, sim, tem que defender aquilo que é realmente da nossa fé. Aquilo que é, Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Nós temos que defender a verdade, né? Como que você acha que foi a batalha no céu com São Miguel Arcanjo e Satanás? Será que ela foi uma batalha de espada? Provavelmente não, porque os anjos são espíritos. A batalha foi o que, gente? A batalha foi a batalha do debate. E no meio daquela confusão toda em que os anjos apóstatas se voltavam contra Deus antes de ver o Senhor, levanta-se um anjo de hierarquia menor, não era de hierarquia maior, mas levanta-se um anjo de hierarquia menor e vai, quem é como Deus? Desmascarando a mentira que vinha sendo pregada por Lúcifer e Satanás.
E com a verdade daquele líder chamado Miguel, porque o nome Miguel significa isso, quem como Deus, né? Ele revelando a verdade, os outros anjos se precipitam, por livre e espontânea vontade, resolveram ficar livre de Deus. Mas a espada do Espírito, que São Paulo diz, é a palavra de Deus, e é pela palavra que a gente combate. Então é muito bom a gente conhecer a nossa fé, nós termos conhecimento de palavra, termos conhecimento de catecismo. Não tenha medo, irmão, de mergulhar no conhecimento, mas em fontes seguras, né? Então pega o catecismo, pega a palavra de Deus. Por que, gente, que a gente está falando isso? Porque o livro do profeta Oséias vai trazer justamente isso, né? Até convido você a pegar, não estava aqui no script para a gente pegar, mas tudo bem. Está no o livro do profeta Oséias, um dos últimos livros ali do Antigo Testamento. Opa, estava numa moça aqui, estava errado. O livro do profeta Oséias, ele vai trazer justamente isso. Oséias 6, versículo 3. Veja o que diz a palavra de Deus ali. Primeiro, do versículo 1 diz assim: voltemos ao Senhor, Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Na verdade não era Deus que feria, mas Deus permitia o ferimento. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, ao terceiro dia levantar-nos-á, e viveremos em sua presença. E olha o que diz o versículo 3: apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Ou seja, veja o que diz o profeta: apliquemo-nos, é aplicação em conhecer ao Senhor. Isso se dá por esses cursos que nós fazemos, isso se dá, mas não pense que apenas os cursos, apenas a gente está vindo aqui fazer é o suficiente. É bom, mas procure uma formação você mesmo. Procure ler sozinho, ser autodidata, procure ao Senhor. Procure ao Senhor. A igreja, como diz São Jerônimo, a Santa Igreja venera as Sagradas Escrituras como ela venera o corpo e o sangue do Senhor. Leia a palavra, peça discernimento ao Senhor para que o Senhor inspire. Se tiver alguma dúvida, vá com alguma pessoa que tenha conhecimento para poder te explicar, né? Por causa alguma pessoa de conhecimento mesmo, o que quer dizer aquela parte da palavra, e que a gente se aplique realmente a saber a verdade. E quando a gente fala de grupo de perseverança, a perseverança ela é o que, gente? A perseverança é algo que tem que ter em nossa vida constantemente. Nós devemos perseverar sempre, sempre. Não é só até terminar o grupo de perseverança que a gente tem que perseverar, não, a gente tem que perseverar a nossa vida inteira, tá bom? Até o fim. Nós começamos uma caminhada com o Senhor, e se a gente quer o céu, a gente tem que ir até o fim nela. É saber que é até o fim, que vai ter lutas, que vai ter alegrias, que vai ter dores, que vai ter momentos de prazer nessa caminhada com Deus, que a gente vai vivenciar tudo isso. Mas a gente tem que procurar seguir ao Senhor com firmeza. Isso que significa perseverança. Muita gente diz assim, né? Eu estava na igreja, no caso, estava lá, comecei a fazer, gostei. Tem muita gente, e eu quero falar aqui para vocês, tem muita gente que entra na igreja, começa a fazer, faz essas caminhadas lindas, bonitas, arranja um namorado e uma namorada e cai fora, arranja um emprego e cai fora. Nunca teve por causa de Cristo. Teve até querer aquilo que era dele
e depois abandonou o Senhor. Não deixe que um namorado, uma namorada tire Jesus de você. Porque se esse namorado, essa namorada está tirando Jesus de você, reze para ver se ele vem de Deus mesmo, se esse namoro vem de Deus. Tem gente que reza pedindo trabalho, né? Tem um trabalho lá fixo, que dá para se sustentar, mas de vez em quando se entope de um monte de coisa, arranja um outro trabalho, um outro contraturno, está trabalhando 3 turnos, não tem mais tempo de vir, não vem mais na igreja, não vem mais em nada. Eu tenho minhas dúvidas se foi Deus que mandou para você esse trabalho. Tenho minhas dúvidas. O que é mais importante? Jesus mesmo disse, é muito claro isso: juntai para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Trabalhe com aquilo que é realmente o justo, necessário para você trabalhar. Cuidado para não trabalhar demais, porque isso é um problema dos nossos dias. Porque o problema dos nossos dias tem sido o que? Tem sido a veneração do Deus dinheiro. Não é só trabalhar, é dinheiro, é tudo isso, tá? E daí? E depois que morrer? Não. Buscai para vós tesouro no céu, onde o ladrão não consegue roubar. Trabalhe sim, não estou falando para você abandonar o trabalho, não é isso. Trabalhe e faça o melhor possível que você pode em seu trabalho, mas não, desculpe falar assim, não se sobrecarregue com o trabalho. Não se sobrecarregue. Tendo o necessário para você viver é o suficiente. Eu quero pedir para vocês, para nós pegarmos uma passagem bíblica, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, e aqui nos vai falar um pouquinho sobre a perseverança. Apocalipse 2, versículo 10. Na Bíblia Ave Maria, página 1558. Diz assim: nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. 10 dias significa um tempo curto. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Vamos repetir essa última frase: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Eu um tempo atrás na renovação, eu não gostava muito de falar assim o meu tempo de caminhada que eu tinha, e eu mudei de ideia, sabe? Mudei de ideia. Claro que eu tive um tempo dentro da renovação que eu passei assim muito morno. Tenho que confessar para vocês, passei muito relaxado na fé, mas nunca deixei a igreja. E me arrependo muito disso, né, por sinal. Me arrependo muito de ter ficado morno, tinha que ter ficado quente todo o tempo. Né, mas eu sei que eu comecei a minha conversão se deu no ano de 1994. Eu sei que tem uns aí que não eram nem nascidos aí. Se deu em 1994. De lá para cá, o que tem que ter? Perseverança, né? Foi minha conversão, graças a Deus minha conversão veio através da renovação. Então a gente fala, tem muita gente, né? Ozzy e o Matias, né, estão bastante tempo também, e a gente já viu quanta gente que entrou e saiu, né? Infelizmente tem gente que entrou dentro da igreja, chegou a ser servo, está na frente, servindo, e hoje vive pior do que quando vivia antes, de largar tudo. Então a gente tem que ter perseverança, nós temos que perseverar. Santo Afonso de Ligório diz assim, que a conversão Deus dá gratuitamente para todos, mas a perseverança Deus o dá para aqueles que pedem.
a gente tem que pedir a graça da perseverança e da perseverança final. Nós temos aqui, né, naquela imagem da Via Sacra, ali que nos traz a 12ª estação, né, que diz ali: Jesus morre na cruz. Quando nós rezamos o terço, que tem o 5º mistério doloroso, o 5º mistério doloroso fala da crucificação e da morte de Jesus. Quando a gente reza o 5º mistério doloroso, uma das coisas que a gente tem que meditar, e é importante a gente meditar, a gente fazer a meditação, a gente fazer a palavra entrar dentro da gente, o gesto de Jesus, porque Jesus não ensinou só com palavras, ensinou com a vida dele. E quando a gente vê o gesto de Jesus, ali a gente está vendo um homem que perseverou até o fim, e pôde dizer, a penúltima frase de Jesus, né? Pouco antes de morrer: tudo está consumado. Tudo que poderia ser feito foi feito. Então o nosso caminho tem que ser uma imitação do caminho de Jesus, a gente caminhar com Deus, mesmo tendo que, talvez nos momentos finais da vida, não sei, ou por vários momentos da vida, passando por cruzes, passando por sofrimentos, a gente perseverar. Então perseverar não é algo que é só esse encontro que nós vamos fazer, ou essas aulas que nós vamos ter daqui a uns dias. Não, perseverar é para a minha vida inteira, para a vida inteira. E eu digo no 5º mistério por quê? Porque o fruto do 5º mistério doloroso é a perseverança final. É aquilo que está dizendo aqui na última frase do versículo 10 de Apocalipse 2: se fiel até o fim. Sejamos fiéis até o fim ao Senhor. Temos o exemplo dos santos que nos mostram como ser perseverantes. Então, meu irmão, tenha perseverança. Se você cair, levanta, siga em frente. Se alguém decepcionar você na igreja, continue, porque nós não estamos na igreja só por causa das pessoas, nós estamos na igreja por causa de Cristo. Você pode ter que você tenha decepção com um irmão teu de comunidade. Gente, é normal isso. O que a gente não pode ser é ser servo do dói, é ser uma pessoa do dói. Se não está bom, o outro chega e fala: não está bom, veja, reconheça, analise aquilo. Aceite a correção quando ela vem de Deus, e quem vai corrigir, corrija com caridade. Mas aceite a correção, não seja um servo do dói. Se está ruim, ué, tem que mudar, vai fazer o quê? E aí nós temos que, quem é servo tem que ter obediência àquela pessoa que está à frente, é quem é o coordenador. E o coordenador, obediência ao padre, ao coordenador diocesano. Tem toda uma hierarquia dentro da renovação também, uma hierarquia leiga, é claro, mas é aprovado pela igreja, mas é perseverança, né? E é tão bonita a perseverança, né? A irmã, por exemplo, esse ano, né, irmã, vai fazer 50 anos de vida consagrada. Isso. Olha que beleza, gente. Jubileu de ouro. Não é um motivo de a gente dar graça a Deus por isso? É um motivo, é um exemplo também aqui para nós. Ou seja, fidelidade ao Senhor. Tem dificuldade? Claro que tem. Jesus mesmo disse isso: no mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Nós teremos sim, gente, dificuldades. Nós não estamos falando isso aqui nós estamos falando para quê, gente? Para alertar vocês. Vai ter. A nossa vida não vai ser dificuldade, nada disso. Já nessa vida teremos vida e vida em abundância. Já nessa, tá bom? Mas teremos provas, teremos provações, teremos momentos difíceis, e temos que resistir. É aquilo que diz aqui a palavra de Deus: 3 tribulações durante 10 dias, ou seja, 3 tribulações por um tempo curto, mas que a gente possa oferecer ao Senhor. E hoje, além de falar da questão da perseverança, gente, e a gente tem que perseverar na busca pelo Senhor, perseverar na oração, como faziam os discípulos lá logo depois de Pentecostes, que nos diz aquela passagem: perseveravam na fração do pão, na oração, nas reuniões em comum, que nós vimos no final do seminário. Nós começamos aqui um processo formativo dentro da renovação. Então a perseverança, ela vai ser composta dos seguintes temas. Então tem o primeiro tema,
que vai falar, que eu vou entrar daqui a pouquinho, que é esse que eu estou falando já sobre o que é a perseverança. Aí sobre a renovação carismática, um pouco da história da renovação. Aí teremos práticas espirituais, teremos alguma coisa sobre práticas espirituais. Então, só para passar aqui para vocês: a oração pessoal, o rosário, adoração ao Santíssimo, sacramento da reconciliação, a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, o jejum, a importância do perdão, a revelação pública divina, introdução à Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Igreja e o creio, né? O creio, vamos dividi-lo em 6 partes, vai dar aí umas 2 aulas vai ser sobre o creio, mas é mais ou menos isso que nós vamos ver durante esse processo formativo, né? Planejamos lá para serem 8 etapas, tá bom? E depois disso, daí já fizemos o módulo básico, número 1, e vamos continuar fazendo assim que se ajeite para nós lugar, essas coisas tudo. Bem, gente, quando a gente fala sobre a renovação carismática, é bom a gente falar um pouquinho da história, um pouco da renovação carismática católica dentro do contexto da história da igreja, tá bom? Como que surgiu então a renovação carismática? Bem, a renovação carismática ela teve uma data de início, que ela foi no dia 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967. Foi em Pittsburgh, né, uma cidade dos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, a Universidade de Duquesne, chamado o fim de semana de Duquesne. Lá começou a renovação carismática. Alguns jovens estavam lá, alguns desses jovens hoje, claro, já de idade, né? Eles estavam nesse local e eles testemunham ainda hoje o que aconteceu, né? Que aconteceu como em Pentecostes realmente. Não foi todos os jovens que estavam lá que tiveram uma efusão do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio, que eles começaram a orar em línguas e profetizar, e sentiram algo diferente, e uma vontade de sair, de anunciar o reino, de falar de Jesus, de viver santidade, que é o que o Espírito Santo nos dá. E isso foi o surgimento da renovação. A renovação carismática ela cresceu muito rápido nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Em 1968, teve o primeiro Congresso Nacional dos Estados Unidos. Ele tinha cerca de 100 pessoas em 68. Em 1972, nos Estados Unidos, o Congresso Nacional da Renovação lá já tinha 12 mil pessoas. Em 73, 25 mil. No início dos anos 90, gente, a renovação carismática, no início dos anos 90 foi feito um levantamento no mundo inteiro, ela está em 240 países. Isso no começo dos anos 90, participam da renovação 100 milhões de pessoas no mundo, do qual o Brasil é o país que tem mais participantes. Tá bom? A renovação carismática no Brasil ela é muito forte. No Brasil, a renovação carismática ela chegou no ano de 1969, através de 2 padres norte-americanos, o padre Eduardo Daugert, que acredito que vocês conhecem da TV Século XXI, né? Um padre grandão de óculos que fala com sotaque americano, né? Já viram ele? Uma bênção de Deus. E o padre Harold Hamm, também dos Estados Unidos, que o padre Harold Hamm, quando ele veio para o Brasil, ele escreveu um livro, gente, fantástico. Eu tive a graça de ler esse livro, de estudar esse livro. É um livrão assim, chamado Batismo no Espírito Santo. Maravilhoso, né? Se alguém achar algum dia e quiser comprar, acho que mais pela internet hoje em dia, né? Padre Harold Hamm, Batismo no Espírito Santo. É um livro maravilhoso sobre o Espírito Santo. Eu uso muito ele ainda nas minhas pregações. Muitas das anotações que fiz dele. Nem era meu livro, né? Da dona Elisa, mãe da Marinês. Mas um livro maravilhoso.
E a renovação foi crescendo no Brasil, né? Ela foi crescendo no Brasil, ela começou no estado de São Paulo e foi indo, né? Foi indo, ela está aí pelo país inteiro, né? O último encontro nacional de formação que teve com a Renovação Carismática Católica foi em Cachoeira Paulista. Eu não sei quantas mil pessoas participaram, não tenho nem ideia, mas foi bastante. Foi naquele rincão na Canção Nova, né? No rincão no novo rincão que eles falam, assim, com um número muito grande de pessoas participando. Mas a gente sabe que participam nos grupos de oração em toda semana pelo mundo todo. O que nós estamos vendo pela renovação? O que é a renovação carismática? A renovação carismática é esse movimento que nós vivenciamos, em que nós, como o próprio nome já diz, renovação carismática, ou seja, renovação dos carismas, né? Então a gente passa a utilizar os carismas do Espírito Santo para a nossa prática diária de oração, como o carisma da oração em línguas. Nas nossas reuniões a gente usa os carismas como o dom da profecia, o dom da palavra de ciência, para saber qual é a vontade do Senhor. E realmente o Senhor muitas vezes ele realiza dentro desses encontros, muitas vezes curas. Não é todo mundo que é curado, né? Não é todo mundo que é curado, mas fisicamente, mas a principal cura que Deus quer para a nossa alma é a cura espiritual. E Deus muitas vezes mostra-se através das curas como uma forma de sinal para que as pessoas vejam e realmente glorifiquem a Ele. E surgiu esse movimento, graças a Deus, gente, maravilhoso que nós temos. Eu digo maravilhoso, é o movimento que eu amo de paixão, porque se não fosse a renovação, eu tenho quase certeza que não estaria dentro da igreja. Eu sou católico hoje graças à renovação carismática, e sei que tem muita gente que é também. Então eu procuro dentro da igreja trabalhar aonde? Trabalhar na renovação carismática, tá bom? Minha linha de trabalho dentro da igreja é na renovação. Já recebi uma série de convites para trabalhar em outros movimentos, em outras pastorais. Não é que eu quero, é que eu trabalho dentro da renovação, que a gente não consegue fazer os outros trabalhos. Já dentro da renovação a gente não consegue fazer direito aquilo que nos é proposto, mas é aquilo que eu me identifiquei, graças a Deus, e sei que muita gente se identificou com isso. Mas se nós pegarmos, gente, mas será que o Espírito Santo dentro da igreja, ele só teve lá no começo da igreja e agora só está aqui no final dos nossos tempos aí? Será que passou um intervalo muito grande sem a igreja ter o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo sempre assistiu à igreja ao longo dos séculos. Quando começou a igreja, houve uma explosão dos carismas, dos dons, de milagres, e aquilo foi se espalhando e foi se espalhando através dos séculos. Mas teve um tempo que realmente as pessoas passaram, as pessoas dentro da igreja, não que o Espírito Santo deixou de assistir, não, de forma nenhuma. O Espírito Santo sempre assistiu à igreja, principalmente por meio dos sacramentos, por meio da confissão, por meio da ordem, por meio das ordens religiosas que a igreja tem. Sempre foi o sopro do Espírito falando através de pessoas santas aquilo que deveria acontecer. Sempre foi o Espírito Santo. Nós vemos aí na história dos santos, gente, obras incríveis que pessoas fizeram. Por exemplo, se nós pegarmos a maior obra de teologia que nós temos na história da igreja, o maior livro escrito, que foi a Suma Teológica, escrito por Santo Tomás de Aquino. A Suma Teológica, de uma sabedoria de ler aquilo ali, que você vê isso, é de Deus, o Espírito Santo assistindo. Você vê o Espírito Santo inspirando o Santo Agostinho em Cidade de Deus, em Confissão. Mas não só isso, em tantos e tantos e tantos santos, em tantos sermões, em Gregório Magno, São Basílio Magno, e tantos, gente, tantos santos, que o Espírito Santo veio através da igreja, através de tantos papas. São Francisco de Assis. O Espírito Santo nunca abandonou a igreja, ele sempre esteve junto com a igreja. Mas no final do século XIX,
existe uma... E o Espírito Santo também sempre revelando a verdade à igreja, combatendo as heresias. O que é heresia? A heresia é algo que se fala dentro da igreja que não é verdade, né? Hoje, infelizmente, nós temos, eu não sei se dá para chamar a teologia da libertação de heresia, porque ela é como se fosse uma releitura do cristianismo, né? Mas hoje nós temos aí pessoas dentro da igreja que falam, por exemplo, que os milagres da Bíblia não foram milagres. É heresia, gente. Isso é heresia, isso é herético. Jesus mesmo diz: quem ensinar isso a um pequenino seria melhor que amarrasse uma mó de moinho no pescoço e se jogasse no fundo. Aquele que transgredir um pingo de um i da lei será declarado menor no reino dos céus. Está lá no Sermão da Montanha. Então, infelizmente, nós temos as heresias ainda hoje no nosso meio. Heresia sempre acompanhou a igreja. O pior de tudo, aonde surgem heresias dentro da igreja, né? Dentro de um e de outro que, não assistido pelo Espírito Santo, muitas vezes faz essas coisas. E Helena Guerra, gente, ela foi uma freira que ela viveu no final do século XIX, começo do século XX. E Helena Guerra, ela sentiu uma necessidade no final do século XIX de escrever ao Papa Leão XIII, para que as pessoas começassem realmente a pedir o Espírito Santo. Então ela escreveu vários escritos, poucos desses escritos. Diz a história que o próprio demônio estragou muitos deles, porque não queria que isso chegasse até o Papa, mas o que chegou até o Papa foi o suficiente, o Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIII, quando chega as cartas, o Papa, na missa de Ano Novo, solenidade de Maria, Mãe de Deus, quando entra o ano de 1901, início do ano 1901, primeiro ano do século XX, o Papa Leão XIII, ele vai consagrar aquele ano, aquele século, ao Espírito Santo. Ele consagra aquele século rezando aquela oração Veni Creator, que é uma oração que é até aconselhável que a gente reze diariamente, né? Vem Espírito de Deus e enchei o coração dos fiéis com vossos dons, e continua. Mas fez aquilo, e o próprio padre e o próprio Papa Leão XIII, ele falou para a Beata Helena Guerra que mudasse o nome da congregação, que o nome da congregação dela, da Beata Helena Guerra, viesse a ser o nome que identificasse melhor com o carisma daquela congregação, e elas passaram a ser chamadas as Irmãs Oblatas do Espírito Santo. E tanto que Helena Guerra vai ser intitulada pelo Papa João XXIII, em 1959, como Apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. É o título que ela recebe. Mas veja que interessante. Na década de 50, gente, na Itália, o que vai acontecer? Na década de 50, na Itália, vai ter uma comunidade lá na Itália, de pessoas simples, que começou a se manifestar os carismas, em 1954. Na Itália começou a se manifestar os carismas naquela comunidade. As pessoas começaram a profetizar, a orar em línguas, e aquilo ali foi assistido pela igreja. E uma das pessoas que assistiu essa manifestação dos dons foi um cardeal chamado Angelo Roncalli, que alguns anos depois se tornou o Papa João XXIII. Se tornou o Papa João XXIII, 5 anos depois. 4, desculpe. Se tornou o Papa João XXIII. O Papa João XXIII, o Papa João XXIII, ele foi eleito, gente, ele foi eleito já com uma idade avançada para ser Papa. E as pessoas falavam assim: esse vai ser um Papa de transição. Ou seja, o que é um Papa de transição? Vai ser uma pessoa que vai ficar por pouco tempo e logo vem outro. E João XXIII, ele propôs uma reforma tremenda dentro da igreja. Ele convocou um concílio
chamado Concílio Vaticano II, que hoje o Concílio Vaticano II, tem muita gente que acha que o Concílio Vaticano II ele foi uma ruptura da igreja tradicional que tinha com a igreja nova. Não é. O Concílio Vaticano II, o que é? Ele é mais um concílio na história da igreja, que acompanha toda a história da igreja que veio antes. Tem gente que vê ele como uma ruptura, e ele não é uma ruptura, ele é uma continuação. E o Papa João 23, gente, veja o que ele veja o que ele antecipou, o que esse evento significaria para a igreja. E aqui está a palavra do Papa, veja, ele diz assim: repita-se deste modo na família cristã o espetáculo dos apóstolos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se viu toda unida em comunhão de pensamento e de preces, com Pedro e ao redor de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. E digne-se o Espírito ouvir da maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os recantos da terra, renova em nossa época os prodígios como um novo Pentecostes, e concede que a Igreja Santa, reunida em unânime e instante oração junto a Maria, Mãe de Jesus e guiada por Pedro, difunda o reino do Divino Salvador, que é reino de verdade, de justiça, de amor e de paz, assim seja. Mas veja, o Papa mesmo, ele pede isso, que se renove hoje na igreja aqueles mesmos carismas, sinais, prodígios que vimos no início da pregação do Evangelho. O que acontece? E o Papa fala isso, ele fala assim que era necessário abrir as janelas, abrir as portas da igreja para que entrasse um ar novo e renovasse. E o que acontece? Logo depois que termina o Concílio Vaticano II, surge o movimento da renovação carismática lá nos Estados Unidos. Então o movimento da renovação carismática, ele é uma resposta de Deus a tudo aquilo que Helena Guerra vinha fazendo antes, a consagração do Papa João 23, consagrando o século XX ao Espírito Santo, e surge na segunda metade do século XX o que surge esse movimento da renovação carismática. Que uma pessoa para ser católica, ela não precisa participar da renovação, mas a renovação está trazendo muita gente para a igreja. Ela traz muita gente para a igreja. Muitas vezes a renovação ainda é mal compreendida por muitas pessoas, porque ela é uma forma, tem uma espiritualidade extremamente diferente de vários movimentos. E Helena Guerra, veja o que Helena Guerra, gente. Helena Guerra disse sobre o Espírito Santo. Helena Guerra disse assim, nos escritos de fogo de Helena Guerra, diz assim: porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens, e aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Mas de Helena Guerra: não foi somente sobre os apóstolos que desceu o Espírito Santo, mas vem para todos os fiéis, em todos os lugares, em qualquer idade. Basta que o queiram, que o invoquem, que lhe deem lugar no próprio coração. Qualquer idade, qualquer tempo. Foi aqui mesmo que eu lembro, ano passado, se não me engano, que estava tendo um retiro, e nós estávamos rezando por uma menininha de 4 anos que estava e repousou no Espírito. Ou seja, não tem idade. A vinda do Espírito Santo no cenáculo, novamente Helena Guerra, foi e é como o beijo da reconciliação dada por Deus à humanidade, redimida com o sangue de Jesus Cristo. Veja que linguagem bonita que ela utiliza. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo é como o beijo da reconciliação de Deus à humanidade. O Espírito Santo, diz aqui Helena Guerra, é a tua vida, e tu não podes fazer nada de bom sem Ele. Pode fazer nada de bom sem Ele. Jesus mesmo já disse isso, sem mim nada podeis fazer. Mas como a Trindade é uma só, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora em naturezas diferentes, mas um mesmo Deus, a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo. O Papa Bento XVI também vai falar isso, diz assim que a igreja sem o Espírito Santo é uma organização
meramente humana. Bento XVI, maior teólogo vivo, né? A igreja sem o Espírito Santo é uma organização meramente humana. Tem que ter o Espírito Santo. O Papa João Paulo II, estou pegando só gente importante aqui, né, falando dos conceitos dele. O Papa João Paulo II vai dizer, gente, diz assim: o Papa João Paulo II disse que um dos grandes frutos do Concílio Vaticano II foi o surgimento da renovação carismática católica. São João Paulo II falou isso, né? Ele falou um dos grandes frutos do concílio, e ele disse ainda assim: se não o maior, foi o surgimento da renovação carismática. E no dia 14 de março de 2002, o Papa João Paulo II falou para o movimento da renovação carismática no Vaticano assim: no nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Eis nossa missão: fazer com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e a convivência entre os povos. E essa realmente define bem quem nós somos. Nós somos quem? Apóstolos da efusão do Espírito Santo. Torne o Espírito Santo conhecido e amado. O nosso movimento é esse. O Espírito Santo, gente, ele é maravilhoso. Eu sempre falo assim, nós quando fazemos o nosso abastecimento, às vezes nós estamos sempre em adoração ao Senhor. A gente faz dentro da igreja, às vezes nós conseguimos expor o Santíssimo, às vezes não, né? Passeio do Santíssimo não, né? Só o padre, tá bom? Mas assim, expor o Santíssimo para adoração. E quando nós fazemos a oração de efusão do Espírito Santo, que suscita em nós aquele desejo, gente, é quase que automático. Não sei se acontece assim com vocês também, mas a pessoa recebe a oração, o servo recebe, ele repousa, a primeira coisa que ele faz, que ele levanta, é ir adorar o Senhor. Um coração cheio do Espírito Santo para Jesus. Não precisa nem falar muito. Então, o que nos fará adoradores de Jesus Cristo, o que nos fará buscar a verdade, é sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E me vem uma linguagem que o padre Haroldo Ramos utilizou num livro de um teólogo americano, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a nossa vida ela é mais ou menos como fogo na madeira. É uma comparação simples, mas uma comparação de uma profundidade muito grande. Ele falou assim: quando começa o fogo, para você tacar fogo na madeira mesmo, pode até demorar um pouco para pegar fogo, mas quando pega, né? Quando pega fogo, pega. Mas ali quando está no início do fogo, o que você percebe? Você percebe bem a diferença entre o fogo e a madeira. Você percebe o fogo e você percebe a madeira sendo queimada. Mas com o passar do tempo, aquele fogo na madeira, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo com que aquela madeira vire brasa. E chega um momento que você não distingue mais o que é o fogo e o que é a brasa. E é assim que a gente tem que deixar o Espírito Santo fazer com a gente. O Espírito Santo nos queimar, o Espírito Santo nos transformar. Tanto que a pessoa olhar para a gente, não saiba mais quem é o Espírito Santo e quem é o Fábio, quem é o Espírito Santo e quem é o José, mas que saiba, né, que aquilo ali é uma obra do Senhor. Então a gente deixar o Espírito Santo nos queimar, e é isso, irmãos, que nós temos que deixar fazer e perseverar nessa busca ao Senhor, uma busca sincera pela verdade de Jesus Cristo, uma busca sincera na doutrina da igreja, com fidelidade à doutrina da igreja, aquilo que a igreja nos ensina há tanto tempo. Temos que ser fiéis a isso. Mas os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. É os nossos tempos que tem que se adequar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se adequar aos nossos tempos. Quero convidar você, vamos ficar em pé.